Agora, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um momento especial na presença do nosso Deus. É um prazer estarmos juntos para compartilhar a palavra do Senhor nessa hora. Eu quero, antes de iniciarmos na palavra do Senhor, estar aqui fazendo uma oração. E aí depois nós entramos no texto propriamente dito, para estarmos aqui compartilhando. Você pode participar, está aí mandando a sua mensagem, seu pedido de oração nessa hora. Nós estaremos juntos aqui por um período, que Deus possa nos dar essa graça. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a graça de Deus nessa hora, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Eu quero nessa hora apresentar a Tua palavra, apresentar as nossas vidas, a vida de todo aquele que estiver, meu Deus, acompanhando nesse momento essa transmissão, possa receber do Senhor o alimento, possa ser fortalecido e abençoado, para que o Teu nome seja glorificado e que nós tenhamos, meu Deus, toda a suficiência dada por Senhor em plano físico, material e espiritual, direcionados pela palavra do Senhor e pelo poder que há na Tua palavra e no santo nome de Jesus. Nesta hora eu lhe peço, nos acompanhe, esteja conosco, faça a Tua vontade, meu Deus, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lhe agradecer por a oportunidade que nós estamos tendo de estar recebendo o Teu alimento, recebendo a Tua palavra. Aviva a Tua palavra para os nossos corações e que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Já temos aqui alguns irmãos participando conosco. Irmã Cristiane Silveira, seja bem-vinda. Andréia, Patrícia, Deus te abençoe, minha irmã. Irmão Davidson, um abraço, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Cada um dos irmãos que estiverem presentes conosco aqui, quero agradecer a vocês, que Deus abençoe a sua vida e que vocês possam ser fortalecidos pela palavra do nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Nós vamos aqui estar interagindo nessa hora. Então vamos ler a palavra do Senhor nesse momento e estarmos posteriormente compartilhando, e os irmãos podem estar aí participando também, dando a sua contribuição nessa hora, amém? Você que está aí com a sua Bíblia nessa hora, abra no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ver a partir do primeiro versículo e vamos até o verso 11. E depois estaremos lendo um outro versículo, mas a palavra de abertura vai ser Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Boa noite, Ricardo Marques, meu amigo. Deus te abençoe, meu irmão. Acompanhe conosco aí, Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 11. E eu já vou fazer a leitura do texto do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são
segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então preste atenção, o texto vem falando aqui de um conflito que nós vamos ver ele mais detalhado aqui mais para frente, mas nós vamos girar em torno aqui de carne e espírito. Podemos dizer lei e graça, mas carne e espírito, vida e morte. Porque o texto vem abordando a questão de nós estarmos sem condenação. Nós só estamos verdadeiramente livres se Cristo nos liberta. E quando nós estamos libertos por Cristo, nós estamos livres das mazelas e do efeito do mal que estava sobre nós. Mas como ele é retirado por Jesus, nós começamos a sentir os benefícios, nós começamos a sentir o tratamento, a cura, vindas de quem? Vindas do próprio Jesus na nossa vida. Mas se nós andarmos fora do Espírito, nós vamos sentir novamente os efeitos negativos da carne. E quando a Bíblia diz carne, ela está dizendo aqui a vida pecaminosa, as práticas antigas retornando. E também a Bíblia afirma que quando essas práticas retornam, elas retornam piores do que antes, porque os espíritos, ou o espírito que atuava naquela vida, ele traz 7 piores do que ele. Então aqui não está falando superficialmente, mas já aprofundando o nosso íntimo. É como um raio-x que nós precisamos fazer, ou que o próprio Deus também faz esse raio-x no nosso interior e nos orientando. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo está intimamente ligado à renúncia de práticas antigas, de pensamentos antigos, de conceitos antigos, que nós precisamos abrir mão para estarmos abraçando as orientações, o direcionamento do Espírito Santo, tudo isso à luz da Palavra de Deus. Quando nós somos iluminados pela Palavra de Deus, nós vamos tendo os nossos olhos abertos e começamos a ser direcionados por Ele. Então nós vamos passar a enxergar o que Ele vê, não com os nossos olhos da forma que nós vemos, mas nós vamos começar a ver as coisas como realmente elas precisam ser vistas. Isso nos traz um livramento de muitos enganos, de muitas coisas que nós ouvimos, que nós vemos e que muitas vezes nós participamos, que não deveríamos ouvir, não deveríamos ver
e não deveríamos participar, porque o Espírito Santo nos alerta, abre nossos olhos e nos dá a enxergar aquilo que nós não víamos antes, a sentir aquilo que nós não sentíamos antes, a ter uma sensibilidade, uma percepção para nos desviar do mal e para andar no caminho do bem. Graças a Deus que nós não temos um Deus que simplesmente nos livra do mal, que simplesmente nos tira de um caminho tenebroso, mas além disso, Ele tem um caminho para nos guiar, que é um caminho de sucesso, de vida, vida abundante e de proteção, onde Ele cuidará de nós e Ele irá à nossa frente para que nós tenhamos um direcionamento, um caminho de bênção e possamos viver debaixo da Tua graça. Então, quando o texto diz sobre a enfermidade da lei pela carne, é essa origem pecaminosa em que a lei não conseguiu resolver isso por completo, definitivamente. Só foi resolvido isso quando o Senhor Jesus foi enviado por Deus para vir à terra como homem, como o texto diz. Ele veio em semelhança da carne do pecado. Está aí no versículo 3. Em semelhança da carne do pecado. Para quê? Pelo pecado condenou o pecado na carne. Porque Jesus conseguiu vir a essa terra, viver em carne e não ceder ao pecado. Essa vitória nos alcançou. Logo o primeiro versículo se explica que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando você está em Cristo, você automaticamente começa a se parecer com Ele. Você começa a se assemelhar a Ele, andando em Espírito e não segundo a carne. Da mesma forma em que Ele andou e venceu por nós. Ele venceu a carne e nos deu essa condição de vencer a carne com Ele estando dentro de nós. Então é algo maravilhoso, é algo tremendo, mas é uma batalha a ser travada. Essa luta entre carne e espírito, ela é constante, ela vai nos acompanhar. Muitas pessoas elas se assustam quando dizem que elas estão sendo tentadas, estão sendo provadas. Não há nada de errado nisso. O problema é quando se cede à tentação, quando não se resiste às provas, quando não se enfrenta as provas para vencê-las, quando se foge das circunstâncias com medo do fracasso. Se você serve a um Senhor que venceu todas as coisas por você, se Ele realmente está habitando, está agindo na sua vida, Ele vai te dar a vitória. Você precisa enfrentar, levantar sua cabeça e continuar caminhando, porque Ele tem vitória para a tua vida. Ele vai te entregar essa vitória, porque Ele já venceu. Ele não vai vencer por nós. Ele já venceu. Não tem por que isso não acontecer. O fracasso só virá se eu desistir. O fracasso só virá se eu ceder. Mas com Ele à minha frente, o Espírito vai vencer a carne. Então, creia nisso, seja fortalecida a cada dia, porque a inclinação que nós tivermos, ela vai determinar o nosso sucesso. Eu estava dizendo esses dias a respeito, no domingo, sobre o Salmo primeiro, sobre andar no conselho do ímpio. Eu perguntava quem lhe dá conselho. Então, algumas coisas que são escolhas nossas vão determinar o nosso sucesso, a nossa vitória, o nosso fracasso. Vai ser determinado exatamente pela escolha. Quem eu ouço,
com quem eu ando, que práticas eu tenho. Essas situações vão determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Quem eu escolho como amigo, quem eu chamo de amigo, são escolhas que eu faço e que depois vão determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Então você precisa determinar estas coisas para determinar o seu fim. As suas escolhas vão determinar a direção e o resultado que você vai querer na sua vida. Se você não quer estudar mais, desiste de estudar. Você vai ser um médico um dia ou vai ficar só no sonho? Isso vai ficar no sonho, meu irmão. Não tem como acontecer, porque você decidiu um dia parar esse processo e não investir mais para chegar naquele sonho. Em algum momento você achou que esse sonho estava tão distante que não valia a pena mais investir. Em contrapartida, alguém que estava junto de você continuou, se esforçou e talvez hoje está lá naquele lugar que você um dia sonhou em estar, mas desistiu no meio do caminho. Então aqui é a mesma coisa. A decisão de se inclinar para a carne ou para o espírito vão determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Mas aqui eu quero alertar e chamar a atenção que esse fracasso ou sucesso, ele pode estar determinando a sua eternidade. Pode estar determinando para onde você vai pelo resto da eternidade. Vida ou morte não mais passageira, limitada como essa vida natural, mas uma vida e morte eterna, pela inclinação do espírito ou da carne. A inclinação para o espírito é vida e para a carne é morte. Ou seja, nós arcamos com as consequências da inclinação que nós tivermos. Amém? Outra coisa que muitos se enganam, e eu não sei porquê, porque é algo tão claro que nós não conseguimos enganar nem a nós mesmos, mas eu me deparo muitas vezes com algumas pessoas que se inclinam para a carne e ainda acham que vão estar servindo a Deus. Não há, é incompatível você se inclinar para a carne e dizer que está fazendo a vontade de Deus. Estar em Cristo significa pender para o Espírito. Não há como você pender para a carne e estar em Cristo. Essas coisas não andam juntas. Essa situação, ela não tem como ela acontecer. Ela não vai andar junta. Ou você vai estar com Cristo ou sem Cristo. Não tem aí um meio termo nessa situação. Nós não temos meio termo aqui. O nosso Deus não é Deus que fica no meio termo. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. É a estrada larga ou o caminho estreito. E por aí vai. E aqui não é diferente. Ou nós estamos ou nós não estamos. Então é impossível. O texto ele tem essa condicional mostrando condições para não estar na carne, que é estar em Cristo e pendendo para o Espírito. E a influência para a vida eterna é se estar em Cristo, ou melhor dizendo, se Cristo está ou não em nós. Não há outra forma de nós dizermos que o Senhor está em nós, senão por um detalhe que nos mostra muito bem aquilo que nós vamos nos convencer e convencer alguém. Não é na nossa fala, mas vai ser segundo as nossas obras, segundo aquilo que ouvem de nós. E segundo o que ouvem de nós, nós temos aí uma abrangência no que diz respeito ao que alguém pode falar de você
E quem está ouvindo isso olhar para você e não enxergar o que foi falado. E aí eu vejo os dois lados. Pode ser dito alguma coisa boa a seu respeito, e quando alguém for conferir, deixa eu ver se é isso tudo, e não encontrar. Isso é dever nosso. Nós precisamos ter esse entendimento e essa sabedoria de ouvir também algo negativo, olhar para a pessoa e enxergar se isso é uma verdade na vida dela, se eu estou vendo aquilo negativo que foi dito ou não. Nós temos uma capacidade e uma inteligência suficiente para determinarmos e para enxergarmos isso. Nós precisamos ter essa sabedoria, meu. Senão nós vamos ser levados, como a Bíblia diz, por qualquer vento de doutrina. Mas se nós temos o discernimento de espírito, nós ouvimos alguma coisa, mas o que vai determinar, como eu estou dizendo, é algo que nos acompanha, que são as nossas obras. Se alguém diz que você é mentiroso, e eu vou observando e não vejo mentira em você, o que é que eu vou concluir? Mentira é o que está sendo dito a seu respeito. Esse é um ponto. Então eu não vejo obra de mentira na tua vida. Por outro lado, nós podemos identificar também, alguém diz, essa pessoa é extremamente verdadeira. E quando eu vou observar, eu encontro a mentira. Eu encontro um engano. Ou seja, a obra não acompanha a declaração. E aí o que vai ser mais evidente para qualquer pessoa? A obra. A obra executada, ela é mais evidente. Tá bem? Então, o que identifica a presença ou ausência de Cristo na vida da pessoa são as suas obras. E nós temos visto na mídia aí pessoas que são atacadas constantemente, mas não conseguem provar algo contra. Por quê? Porque a mentira, ela é mais cedo, mais tarde, ela é revelada. E nós encontramos aí muitos que estão atacando e sendo agora apresentados como os verdadeiros mentirosos, os verdadeiros criminosos, os verdadeiros falastrões, enganosos. Algo que nós precisamos enxergar, porque nós temos, diz a Bíblia, que nós temos a mente de Cristo. Está aí um exemplo. Temos a mente de Cristo. Como nós temos a mente de Cristo e conseguimos ser enganados? Onde Jesus foi enganado? Onde Jesus foi enganado? Tudo que fizeram com ele, fizeram porque estava escrito que aquelas coisas iam acontecer. Mas dizer que alguém conseguiu enganar a Cristo, então você pode muito bem não ser enganado. De que forma? Realmente desenvolvendo a mente de Cristo. A mente de Cristo lhe dará discernimento para vencer os enganos dessa terra, para se desviar de influências malignas e contrárias, nocivas à tua saúde espiritual. A tua saúde espiritual, ela pode ser prejudicada se você pender para a carne segundo essa direção. Mas com a mente de Cristo, você vai conseguir enxergar da forma que Ele enxerga. Ele continua vivo, Ele é poderoso, e a sua palavra é viva e eficaz. Então, meditando nessa palavra, você tem acesso a poder infinito, a proteção infinita, a tudo aquilo que é necessário para uma vida saudável, para uma vida que se afasta da carne e que acompanha o Espírito, amém? Então, você tem que ter na sua mente o seguinte, nós vamos ler aqui um outro texto, mas que vencer uma batalha é diferente de vencer uma guerra.
não é suficiente. O que importa para nós cristãos é o resultado final. Não é somente uma caminhada, uma parcela dessa caminhada, mas se você está vencendo até hoje, eu quero lhe dizer que a batalha continua. Graças a Deus pelas suas vitórias até agora, mas você precisa vencer até o final. E como eu vou vencer até o final? Tendo Cristo dentro de mim. Cristo em nós é certeza de vencer o mal, e não só este mal natural do dia a dia, mas o mal da eternidade. Nós vamos receber a vida eterna e vamos fugir a cada dia mais, nos distanciar cada dia mais do mal e da morte eterna. Amém? Então, eu gostaria que você me acompanhasse num texto que está em Gálatas, capítulo 5. Você vai encontrar Gálatas, capítulo 5. E aí eu vou te explicando aqui algo que, refletindo nessa palavra, o Senhor me mostrou. Por isso que nós precisamos da mente de Cristo, e nós vamos encontrar respostas e encontrar condições para vencer algo que muitas vezes eu não estava conseguindo vencer. Pela palavra de Deus você vai ter essa vitória. Então, Gálatas capítulo 5, nós vamos ver aqui a partir do versículo 16, nós temos alguns versículos aqui interessantes, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Só que a gente já tem um direcionamento que lá no primeiro texto de Romanos também nós vemos a separação aqui entre carne e espírito, que essas coisas precisam estar distantes uma da outra, e você vai perceber que nós estamos no meio dessa situação. Sempre nós vamos estar no meio da situação. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio para escolher o que nós queremos, independente de a vontade de Deus ser uma. Nós temos direito de escolher o que nós queremos, mas nós não vamos poder escolher o que nós vamos colher. Se você escolhe um caminho, você vai colher tudo que está naquele caminho, mesmo que você esteja lembrando do outro caminho e achando que se arrependeu, você vai ter que voltar e tomar o outro caminho, que é um atraso na sua vida. Então, nós podemos ver aqui, porque a carne cobiça contra o espírito, no verso 17, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, perdem a sua herança. Aqui já tem algo interessante. Você saber que há uma herança para você. Já parou para refletir que há uma herança de Deus para você? Não é uma herança qualquer, não. Uma herança de Deus. Quando você faz parte dessa filiação, quando você entrega a sua vida a Jesus, o teu nome é registrado como filho de Deus. E você tem direito a uma herança.
E vale a pena perder uma herança celestial para passar alguns minutos nessa terra praticando algo em torno do que eu já li aqui, coisas como essas, e perder algo que é eterno na tua vida e que já está preparado e que Deus terá o prazer de entregar no dia da sua vinda? Não vale a pena. E muitas pessoas ficam assustadas em lidar com essas circunstâncias, porque elas ficam preocupadas de terem fraquezas e não saberem como lidar com tentações ou com situações, com pressões que aparecem e que podem prejudicar a sua vida, e elas têm medo muitas vezes de enfrentar por causa do medo do fracasso, da dificuldade. Aqui nós temos, dentro de outras coisas que nós já dissemos, uma delas é a questão de nós desenvolvermos a mente de Cristo em nós. É que o verso 17, ele explica isso. E eu já me deparei com pessoas que, por estarem sendo tentadas, não praticando, mas tentadas, ficam numa preocupação enorme, como se já estivessem em pecado. Ou seja, você vê o diabo trabalhando e se aproveitando da preocupação desta pessoa, se ela já pecou ou não, pela tentação. E não é assim que funciona. O texto diz aqui que a carne cobiça contra o espírito. Então vamos lá. Nós temos duas situações. Nós temos a carne e o espírito trabalhando, cada um fazendo o seu trabalho. A carne fazendo a sua função e o espírito fazendo a sua função. Trocando isso aqui numa situação mais espiritual ainda, nós temos o nosso Deus que trabalha a nosso favor. Nós temos o Senhor Jesus que veio, diz a Bíblia, para trazer vida e vida com abundância. Veio para desfazer as obras das trevas. Mas nós temos também o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Então, quando alguém diz que o diabo está destruindo, que o diabo está roubando a minha paz, está roubando isso e aquilo, nada mais é do que ele fazendo o trabalho dele. O que nos resta? Fazer o nosso trabalho. E é o que esse texto aqui está mostrando. Carne e espírito. A carne cobiça contra o espírito, ela peleja contra o espírito. Essa luta de carne e espírito, continua dizendo o texto aqui, e estes opõem-se um ao outro. Para quê? Por que eles se opõem um ao outro? Qual que é a finalidade? Qual que é o interesse de cada um? Para que não façais o que quereis. Ou seja, eles influenciam para que nós não façamos a nossa vontade. E onde se aplica cada um desses lados? Quando de repente você está sendo tentado a ceder numa situação que vai lhe trazer um prejuízo muito grande, e a carne trabalha para te atrair para o lado dela. Quando isso está acontecendo na nossa vida, vem o Espírito trabalhando, o Espírito gritando ao nosso ouvido, para a nossa alma, para não ir, para não ceder, para não perder, para não se distanciar, para resistir, porque a carne está fazendo o trabalho dela. Então eles se opõem, e quem está no meio, eu chamo isso de guerra interna. Eu chamo isso de guerra interna. Por que guerra interna? Porque isso está lá dentro de nós trabalhando. É uma tentação, é um impulso para tomar decisões,
para alimentar sentimentos negativos. Tem pessoas que têm uma facilidade extrema de alimentar sentimentos negativos pelos outros e ela não consegue se libertar disso. Ela é vingativa, ela é maligna, ela tem dificuldade de reconhecer, ou ela tem resistência, ela tem um orgulho muito grande, ela pode estar sofrendo, ela pode estar sendo arrebentada, mas ela, por exemplo, não busca ajuda, porque ela não quer reconhecer a sua situação, e é tudo que a carne quer, que ela não reconheça as autoridades, por exemplo, constituídas sobre ela. A carne quer trazer resistência, por exemplo, a autoridades. E quando ela traz essa resistência, começa-se um processo de desonra, de desrespeito, que vai culminar em quê? Em prejuízo para a própria pessoa, porque é o desejo da carne. Mas vem o Espírito e diz: se arrepende, não vá por aí, seja diferente, reconheça, busque ajuda, peça perdão, se conserte. Mas às vezes é mais difícil. Mas a situação é essa: carne e espírito, é a guerra interna, a carne alimentando, é isso mesmo. Trate mal as pessoas, não respeite, você é melhor, você pode mais. Então essa guerra vai trazer algum prejuízo se quem está aqui no meio, que sou eu e você, pender para o que a carne está dizendo. Mas nesse mesmo momento o Espírito está tentando nos convencer: não vá por aí, não vingue, não retroceda, não se entregue, não se desvie do caminho. Quando nós queremos fazer alguma coisa, quando nós estamos querendo, como está dizendo o texto, para que não façais o que quereis. Em alguns momentos nós vamos querer ir para a carne. Então trabalha o Espírito se esforçando para nos tendenciar a andar pelo Espírito, ainda que eu queira decidir pela carne. O Espírito se esforça para me convencer a desistir disso e pender para o Espírito. Quando isso acontece, eu tenho um benefício. Eu escutei o Espírito, eu escutei a razão. E eu não estou falando de razão pessoal, estou falando o correto, que todas as vezes diz a Bíblia que você anda pelo Espírito, você não cumpre o desejo da carne. Então, existe uma maneira correta. A maneira correta é andar em Espírito. Amém? Mas, quando isso é negligenciado, há uma guerra. E quando nós andamos e ouvimos a voz do Espírito, nós somos salvos de cometer este erro. Não houve pecado, houve tentação. Mas você resistiu à tentação e resistiu e venceu o pecado, porque nesse momento você tendeu para o Espírito. E há aqueles momentos que nós queremos, por exemplo, umas coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, que muitos são atacados por essa situação. Alguém que deseja orar mais, deseja ler mais a sua Bíblia, deseja estar em consagração, buscando a presença de Deus, ou seja, é algo bom e é desejado por nós, pela pessoa que está aqui no meio da guerra. E aí essa pessoa quer tender para o Espírito. O que vai acontecer? Por que há essa dificuldade? Mas é uma luta, pastor, para mim ler a Bíblia. É uma luta para que eu consiga orar mais, me dedicar, me consagrar. O dia que eu digo que eu vou jejuar é uma dificuldade muito extrema. Sabe por quê? Está escrito aqui no texto. Porque a carne começa a trabalhar contra a sua vontade. O que o texto diz?
para que não façais o que quereis. Então tem momentos que nós queremos as coisas boas. E aí quando eu penso nisso, poxa, eu senti uma preguiça muito grande, um desânimo enorme quando eu pensei e comecei a buscar. Quando eu peguei a Bíblia para ler, deu um sono enorme. Não é normal. Isso aí você vai se lembrar várias vezes. É a carne trabalhando, mas quem decide o que vai acontecer no final dessa história é você. É você que vai definir nessa guerra interna quem vai ter vitória. Você agora está buscando o que é bom e a carne está trabalhando para te tirar dessa situação. Amém? Ela está trabalhando para que você não ceda e não complete o teu pensamento e o teu desejo, que nesse momento é bom, que é buscar as coisas do Espírito, as coisas do alto. É bíblico. Então, nós não precisamos nos assustar mais com isso, mas é saber lidar com isso. Ainda que eu esteja cansado, ainda que esteja difícil, mas você tem a razão, você tem a inteligência, o teu intelecto que Deus lhe deu, e você já está na presença de Deus, já entregou sua vida para Jesus, você já sabe o que é certo, já sabe o que é bom, já sabe em que você deve decidir. Várias vezes são os testemunhos que a gente ouve, que alguém diz assim: eu quase não vim para a igreja hoje, e eu ia perder essa bênção, e foi o dia que Deus mais falou com essa pessoa. É um exemplo. Ela pensa, deseja ir para a casa de Deus, deseja participar do culto, e aí vem aquela pressão, aquela dificuldade para que ela chegue na igreja. E quando ela chega, quando ela consegue vencer isso e chegar lá, ela vai perceber e ela vai sentir a presença de Deus de uma maneira que em outras ocasiões ela não sentia. E ela vai perceber e ela vai concluir isso. Quantas vezes você, por exemplo, já disse isso? Quase que eu não viria hoje. E olha o quanto eu fui abençoado, o quanto eu fui abençoada. Você venceu essa guerra interna. Ainda que a carne trabalhou, você escolheu a melhor parte. É isso que acontece. Você recebe de Deus a bênção de Deus e o mover de Deus. Por quê? Porque você escolheu a melhor parte. E como Jesus disse sobre Maria, quem escolhe a melhor parte, essa parte não é tirada de jeito nenhum. Essa bênção não lhe será tirada. Então, quando você escolher ler a sua Bíblia, determine que você vai ser, seja decidido, seja decidida. Eu vou ler hoje, eu vou quebrar esse ciclo de só querer ler e não ler. Eu vou quebrar esse ciclo de desejar orar, mas nunca orar. Eu vou quebrar esse ciclo. Eu vou fazer diferente. Ainda que nesse momento eu não quero, mas o que é certo? Pender para o Espírito. O Espírito deseja isso. O teu Espírito tem sede de Deus. A tua alma, ela tem sede de Deus. Mas a tua carne, ela tem sede do erro. Sede, desejo de fazer o que é errado. E para ter domínio sobre a carne, só pendendo para o Espírito. Então eu chamo isso aqui de guerra interna. Essa guerra interna, ela precisa ser vencida por alguém. Mas nós podemos todas as vezes, porque nós estamos no meio dessa oferta. É como se fosse aqui dois vendedores vendendo o seu produto para você e para mim. Um produto bom, que leva para o céu, que dá saúde, que traz vitória, que traz paz, que traz alegria, que traz todo tipo de benefício, que já está estabelecido pela palavra de Deus para todo aquele que crê e anda com Jesus. E tem também aquele produto que traz morte, que traz podridão, que traz pecado, que traz o erro, distanciamento de Deus, todo tipo de prejuízo. E nós estamos ali para escolher que produto nós queremos. Nós estamos nesse meio.
Mas lembre-se, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Anda em espírito. Nós temos recurso, meu irmão. Nós temos recurso para estarmos andando firmemente com o Senhor. Nós temos recurso para estarmos resistindo o mal e vencermos acima de todas as coisas. Amém? Então, esta é a palavra de reflexão que o Senhor tem para nós essa noite. Nós podemos mais. Nós podemos ir mais longe. Nós podemos superar os obstáculos. Não é mesmo, pastor Riso? Que Deus abençoe, pastor. Nós estamos aqui, é um prazer estar com o Senhor conosco, com uma honra. E estamos aqui compartilhando das maravilhas de Deus. Podemos ir mais longe, amém? Podemos chegar mais longe. Podemos alcançar aquilo que parecia tão distante, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito. Não negligencie, meu irmão, o Espírito de Deus. Não abra mão da presença do Espírito de Deus no seu interior, porque maior é o que está conosco quando Ele caminha conosco. Maior é o que está conosco, é o que age no nosso interior. E todos os dias Ele vai dizer: ande pelo caminho estreito, ande pelo caminho de luz, ande pelo caminho da vida, não vá pelo caminho tortuoso, mas ande pelo vivo caminho, pelo novo e vivo caminho. Ande caminhando com Jesus. Siga a Cristo. Jesus é o nosso alvo e nós não vamos abrir mão disso. Independente das circunstâncias do presente, nós temos que pelejar pela glória futura que nos está proposta, pela vitória, pela carreira que nos foi proposta, para que nós tenhamos uma eternidade na presença do nosso Deus. Deus é todo poderoso. E esta palavra é uma palavra de reflexão para nós. Nesses dias, nós podemos escolher sempre o que é melhor. Deus tem o melhor para nós. Creia nisso. E eu profetizo sobre a sua vida que a mente de Cristo será cada dia mais desenvolvida na sua mente, para que o direcionamento das suas decisões não sejam suas mais, mas sejam pelo Espírito, para que a carne seja dominada e ela fique onde ela deve ficar, e a manifestação do Espírito sobre a sua vida é o que vai prevalecer hoje e sempre, até a vinda do Senhor, para que nós tenhamos a alegria de estarmos com Ele nas alturas, livres de toda essa mazela dessa terra, porque o Senhor está conosco e o Deus de Jacó é nosso refúgio, amém? Eu gostaria de orar pela sua vida nessa hora. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu lhe aconselho mais uma vez que você possa estar compartilhando essa mensagem, possa estar indicando essa mensagem para os seus amigos, para contatos que você tem. Amanhã possivelmente já estará disponibilizado no YouTube essa mensagem, para que nós possamos alcançar, atingir outras pessoas, outras vidas que necessitam da graça, da misericórdia e que podem estar passando por essa guerra interna e não percebendo, ou com medo, ou querendo desistir. E nós não somos daqueles que retrocedem, diz a palavra de Deus, mas daqueles que avançam, daqueles que têm um objetivo, que têm um alvo a ser alcançado. Nós vamos nos encontrar com Jesus e vamos nos encontrar para viver com Ele a eternidade, amém? Quero orar pela sua vida e te abençoar e mais uma vez agradecer pela tua presença conosco aqui. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra, por esse tempo que estivemos juntos aqui, por cada irmão, cada irmã que participou conosco, que colocou aqui
este investimento do seu tempo para estar acompanhando esta palavra, que cada um possa também compartilhá-la, meu Deus, com aquele, meu Deus, necessitado, que o Senhor dê força, que o Senhor venha nos dar vitória, para que nós possamos andar em espírito, conduzidos pelo teu Espírito, dominando e vencendo toda a obra da carne, tendo discernimento naquilo que nós falamos, mas também naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós vemos, que a sabedoria do Senhor esteja conosco, para que nós tenhamos, meu Pai, da tua parte, toda suficiência em plano físico, material e espiritual, para vencermos o mal e estarmos aqui, meu Pai, na tua presença, fortalecidos, decididos em andar no Espírito e resolvidos em todas as circunstâncias a fazer a tua vontade, porque o teu Espírito nos guia e a tua mente atua na nossa, para que nós tenhamos a mente de Cristo constantemente, que a autoridade, a unção do Senhor repouse sobre nós e que nós possamos, meu Pai, estar sendo usados como instrumento em tuas mãos, para também resplandecer a tua luz sobre aqueles que estão nas trevas. Seja feita a tua vontade e que venha o teu reino, que o governo do Senhor, que o governo de Cristo seja pleno e possa, meu Pai, estar adiante de nós e nós possamos ser realmente, como diz a tua palavra, o seu povo e o Senhor ser o nosso Deus. Que assim seja por toda a eternidade. E assim eu oro e te agradeço no nome poderoso do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E até a próxima, se Deus quiser. Domingo estaremos em nome de Jesus às 18 horas, fazendo também uma transmissão aqui, com a graça do Senhor nosso Deus. Fiquem todos com Deus, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, abençoe a sua casa, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um abraço a todos.